Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui para o nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7, programa sempre aos sábados na manhã da nossa FM Cultura. Eu faço aqui ao lado do professor Juremir Machado da Silva e seguimos Órfão, de Luiz Augusto Fischer. Onde andará o Luiz Augusto Fischer? Em que parte dos Made Estados in Unidos? USA. Eles que não estavam em Princeton, onde ele está trabalhando, ele foi dar como diria em Porto Alegre, foi dar uma banda. Foi dar uma volta pelos Estados Unidos. Eu vi umas fotos dele em Nova York, por exemplo. Nossa Senhora. O cara, o dia em Nova York, o dia em Washington. Eu postei ontem de Cidreira, ele postou de Nova York. Tá certo. Esse é o professor Fischer. O nosso programa que tem a parceria sempre da Matinal Jornalismo e também da revista Parêntese. E nós vamos entrevistar hoje uma professora da URGS. Tem uma galera que está esperando o dia 11, né? Que é o resultado também do vestibular da URGS, entre eles a minha filha que fez, né? A professora Ana Karen, professora do curso de graduação de Relações Públicas e também diretora de comunicação da URGS. Seja bem-vinda, Ana. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Nando, Juremir. É um prazer estar aqui conversando com vocês, para todos os ouvintes do Pensando Bem e da FM Cultura. Para professor também fica uma expectativa da chegada de novos alunos, assim, em vestibular, é só gurizada? Fica uma expectativa muito grande. Como nós, nos cursos de comunicação, temos uma entrada no ano, né? Então a gente já fica sabendo aí de quem serão todos os nossos alunos no ano. Uma primeira turma entra agora, a segunda turma entra depois na metade do ano, mas estamos todos ansiosos pela entrada dos bichos, né? Como normalmente a gente chama na universidade. Nós temos aqui um professor da FAMEX, um professor da Fabico, uma professora da Fabico. Eu queria perguntar para ela, pode perguntar, Jamil, como é que estava a Fabico, né? Nesse momento, que foi a pergunta que fizesse fora do ar para ela. Exato, perguntar como é que está a Fabico e também como é que está porque em função da pandemia, os semestres das federais, eles não estavam ajustados ainda ao calendário, digamos, civil, estava meio fora de esquadro ainda, já arrumou? Nós ainda estamos com esse desajuste, né, na URGS. O calendário do semestre 2023/2 finaliza agora em fevereiro, e aí a partir de março nós ajustamos. Então entraremos no ano de 2024, 2025 com os calendários totalmente ajustados. Infelizmente, nós demoramos muito na URGS a reiniciar o semestre de forma remota, né, logo na pandemia. Ficamos um bom tempo, um tempo necessário, né, discutindo qual era o melhor formato, e isso atrasou bastante o nosso calendário. Tendo em vista que a gente também não pode deixar de dar as aulas, né, a carga horária mínima necessária, então, por isso que nós acabamos com esse calendário bastante desajustado. Em relação às outras universidades federais, as notícias que temos é que a maioria já ajustou, né, o calendário e já entram também normalmente agora no ano de 2024. Mas respondendo à questão de como está a Fabico, né, a Fabico, como toda a estrutura da URGS hoje, ainda sofre um pouco com as questões de infraestrutura, né, a gente tem passado por alguns problemas na URGS como um todo, devido ao próprio repasse de verbas, né, verbas federais para manutenção de prédios, equipamentos, mas fora isso estamos num processo muito interessante de reformulação dos currículos dos cursos, né, esse ano nós fizemos uma reformulação grande para comportar horas de carga horária de extensão em todos os cursos de graduação, para proporcionar uma formação mais próxima à sociedade dentro da universidade. Então, nesse sentido, estamos bem com vários desafios para os próximos anos. E a URGS tem uma questão importante lá, né? Foi montada a saída do reitor. Então, já aconteceu isso, Ana? Já houve a saída ou ainda não? Na verdade, assim, o que aconteceu na sexta-feira passada, o Conselho Universitário, né, foi criada uma comissão dentro do Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade, para fazer um parecer sobre a atuação dessa gestão que nós temos aí. Esse parecer, né, esse documento que foi gerado por essa comissão deu o parecer favorável para o afastamento, né, do atual reitor e da vice, tendo em vista algumas questões administrativas que não foram bem conduzidas dentro da universidade. Esse documento agora segue para o Ministério da Educação, que na verdade o Conselho Universitário ele não tem esse poder de destituição, né? Quem institui ou não um reitor é o próprio ministro da Educação, é o governo federal, então esse parecer foi para o Ministério da Educação para apreciação do ministro da Educação. Não é por ele ter sido indicado pelo Bolsonaro sem ter sido o mais votado.
Por outras razões. Sim, são outras razões. São razões de ordem administrativa. O parecer, na verdade, ele indica várias questões administrativas que não foram cumpridas nesse período, né? Entre essas questões, eu posso até citar a questão da criação de alguns órgãos dentro da universidade que não foram aprovados pelo Conselho Universitário e mesmo assim foram mantidos, e outras questões que são trazidas, né? Mas, na verdade, é isso. Esse parecer, ele não traz as questões relativas à eleição dele, sim a condução administrativa do reitor. É porque foi polêmico isso, nós tratamos já desde acho que é 2020, né, que ele assume, né? Sim, ele assumiu em final de 2020. Mandato de quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então nós temos eleições para reitor agora no ano de 2024, né, no segundo semestre do ano de 2024. Agora nesse... próximo ano. Sim, sim. Ele completa os 4 anos de gestão, né, em outubro de 2024. A possibilidade desse parecer ser aceito, acatado pelo Ministério da Educação é incerta. É incerta. Na verdade, o Ministério da Educação vai fazer uma avaliação, né, em cima disso que é apontado e da própria votação do Conselho Universitário. É importante destacar, inclusive, que alguns colegas, né, professores, servidores, de forma geral, na universidade, temiam, inclusive, por represálias após a votação do Conselho Universitário, né. Então, a gente, como sindicato, na Durgs, acompanhou muito essa questão de perto. Tivemos vários professores representantes no Conselho que nos procuraram para que, de alguma forma, também tivessem alguma salvaguarda jurídica e não sofressem nenhum tipo de punição, né, depois. Então, a gente acompanha isso com bastante cuidado, né, porque a votação é legítima, a votação do Conselho Universitário é legítima, o parecer é legítimo, foi constituída uma comissão para isso, mas agora fica a cargo do Ministério da Educação decidir. Uma outra questão, talvez nosso ouvinte esteja se perguntando, o que é a Durgs? Nós sabemos, a Durgs é importante no meio acadêmico, especialmente para os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas pode não ser tão conhecida assim do público em geral. Poderias contar um pouco aí para os nossos ouvintes o que é a Durgs? Perfeito. A Durgs é uma instituição sindical, né? É um sindicato dos professores. Hoje nós representamos os professores da URGS, da UFSPA e também de institutos federais. Então, nós somos um dos sindicatos mais antigos nessa luta, né? Em defesa e representação dos professores da educação superior e, mais recentemente, dos institutos federais também. Hoje nós temos uma base aí de quase 4.000 professores filiados, então é um sindicato com uma base grande. Entre os sindicatos da federação, nós temos uma federação, né, nacional de sindicatos de professores, é um dos maiores. Então, temos uma tradição de representação sindical aqui no estado e levamos essa tradição também para as discussões em nível nacional. Hoje, para vocês terem uma ideia do que representa a Durgs na vida dos professores, a carreira que nós temos hoje instituída na URGS é fruto da luta sindical protagonizada e muito pela Durgs, né, quando nós reformulamos a carreira. É um sindicato bastante atuante também em outras frentes, nas questões de ordem cultural, política, econômica. Somos filiados à CUT, então temos uma participação ativa também nos movimentos da Central Única dos Trabalhadores. Mas eu diria que para a população que nos escuta, né, nós somos um dos 16 mil sindicatos que esse país tem. 16 mil? Um pouquinho mais de 16 mil, sendo 11 mil representantes de trabalhadores e um pouquinho mais de 5 mil representantes dos empregadores, né? Sim. Mas somos um dos sindicatos que representa especialmente a categoria docente, que ainda é muito pouco valorizada nesse país. E os associados vão lá e pedem para se associar, pagam uma mensalidade, eles têm que tomar a iniciativa de se associar. Sim, nós tínhamos, né, até um tempo atrás, existia a contribuição sindical obrigatória. Todos os trabalhadores tinham descontado no seu contra-cheque, independente se eram filiados ou não, num sindicato, a contribuição sindical. Essa legislação cai, né, recentemente, foi na última reforma. Reforma trabalhista, foi? Na reforma trabalhista, exatamente. E aí, hoje, as pessoas elas precisam aderir ao sindicato, né? Hoje, a Durgs desconta no contra-cheque do professor para quem decide se filiar
0,85%, né, do montante que ele recebe. Esse é o montante da contribuição sindical. Então, as pessoas que nós temos hoje na Durgs, né, escolheram estar na Durgs. Teve uma quebra em relação ao período anterior, quando tinha a contribuição obrigatória, diminuiu o número de filiados? Na verdade, assim, a gente tem um número de filiados que se mantém ao longo dos anos, muito ativo, especialmente os professores que são mais experientes, antigos na carreira, né? Agora, há sim uma queda de pessoas que aderem aos sindicatos no Brasil de forma geral. Esse número, até uns 10 anos atrás, era em torno de 18%, relativo à categoria geral dos trabalhadores, né? Hoje está em 9%. Então, hoje só 9% dos trabalhadores no Brasil são filiados a algum sindicato. Ou seja, evidentemente a Durgs sofre com isso, como todos os outros sindicatos. Por outro lado, a gente sabe que professores, de forma geral, a administração pública, né, funcionários públicos, especialmente professores, ainda têm uma tradição de se filiar a sindicatos. Então, se a gente for se comparar a outras categorias, o índice é maior de filiação entre professores. Ainda consegue estar acima da média geral. Ainda consegue estar acima da média. Agora, interessante o tema dos sindicatos, né? Porque é uma representação importante e que traz benefícios até para aqueles que não estão sindicalizados, a luta por melhores salários e outros benefícios. Agora, os sindicatos em geral são associados, estão filiados, por exemplo, tu acabaste de dizer que a Durgs é filiada à CUT. Então, normalmente, os sindicatos com essas filiações, eles acabam sendo identificados como tendo algum tipo de aproximação política. A CUT, por exemplo, com o PT. Isso não afasta pessoas, professores que gostariam de se filiar e dizem, não, mas eles são da CUT, não vou me filiar, eu não sou da CUT. Esse movimento é um movimento também muito complexo, né? Evidentemente que afasta. Algumas pessoas acham que, não, esse sindicato ele tem uma partidarização, não vou me filiar, eu não vou aderir a esses princípios, né? Só que eu acho que é importante deixar claro que no Brasil, de forma geral, especialmente a partir da década de 80, que a gente considera a época de ouro dos sindicatos, né? Metalúrgicos, a questão do próprio Lula, né? Quando o Lula se lança nacionalmente, a vinculação entre sindicatos e PT sempre foi muito forte, mas isso não significa que todos os sindicatos representam o partido, né? A gente sabe que assim como a gente tem sindicatos que têm pessoas que são de um partido A ou B, a gente tem sindicatos que não têm, e isso é da vida, é natural, né? As pessoas, independente de serem filiadas ou não a partidos, elas vão também estar dentro de outras instituições. A gente tenta se manter um pouco além dessa discussão, né? A gente tem um certo cuidado, porque a gente tem na nossa base pessoas que são da extrema direita, pessoas que são da extrema esquerda, e temos pessoas que são do centrão, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que militar e fazer sindicalismo pelos interesses dos trabalhadores, independente do partido ou das predisposições, né, que eles têm. Ana, a Fabico é Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Chegou aquela questão, Amaro. Alguém ainda faz faculdade de biblioteconomia? Um beijo para a Ana, né? Nossa diretora da Biblioteca Pública que esteve aqui. Sim. Mas tem procura por biblioteconomia ainda? Sim, temos uma grande procura e vou te dizer o seguinte, nós aprovamos há poucos dias no Conselho da Unidade da Fabico uma reedição do curso de Biblioteconomia EAD. A gente tem uma procura grande no país. Não temos muitos cursos de biblioteconomia no país. E muitas pessoas ainda procuram, porque, na verdade, a gente enxerga a profissão de biblioteconomia só como aquela pessoa que está lá na biblioteca, e não é isso. Cuidar dos livros da biblioteca. Na verdade, é um profissional que vai trabalhar muito com gestão de dados, e a gente está precisando disso, né? Então, a gestão de dados, a questão da desinformação, cuidar da informação, né, de forma mais criteriosa no país. Então, isso passa pela formação em biblioteconomia. E a gente, sim, tem uma procura muito significativa. E no teu curso de Relações Públicas? Curso de Relações Públicas, esse também é um outro movimento, né? A gente vê que aquela formação tradicional que a gente fez em comunicação, os 3 cursos, né? Jornalismo, publicidade, relações públicas. E a gente sempre viu a profissão de relações públicas com uma procura
pouquinho aquém do jornalista, né, do publicitário. E até agora na pandemia, os próprios cursos de jornalismo, né, deu um boom na procura pelos cursos de jornalismo novamente. O que a gente vê em relações públicas? Até existem algumas pesquisas que dizem isso. Relações públicas é uma profissão para grandes capitais. Então, a gente viu um movimento no estado de vários cursos do interior fechando cursos de relações públicas. Por que isso? Porque, em geral, é uma profissão que é muito demandada em áreas de grande produção, de grande movimento em termos de empresas, indústrias, organizações. E isso é muito característico das capitais. Então, a gente tem uma procura muito boa no vestibular de Relações Públicas, na Fabico, também um pouco impulsionado pelo fechamento de outros cursos em Porto Alegre. Agora, pensando em quando eu me formei, né, lá em 2001, a gente não tinha um mercado de trabalho tão amplo quanto a gente tem hoje. Eu vejo os nossos alunos se formando, nós formamos 23 alunos agora, na quarta-feira passada, semana passada. Todos eles já empregados no curso de Relações Públicas, bem encaminhados, né? A maioria deles já com carteira assinada já há algum tempo. Então, é um movimento interessante, até porque é um profissional versátil que atua em várias frentes, né? Não só na frente da comunicação especificamente, e eu acho que isso tem garantido também uma boa colocação em termos de mercado de trabalho para eles. E de quem é, afinal de contas, o campo da assessoria de imprensa? É dos jornalistas ou é dos relações públicas? Tem pessoa, eu sempre ouço essa discussão, eu sou jornalista, mas eu trabalho numa faculdade de comunicação e sempre ouço as discussões. Agora está mais tranquilo, mas houve uma época em que havia um enfrentamento e também havia os jornalistas que diziam assim, não, aquela célebre definição atribuída ao Orwell, jornalista é para publicar o que alguém gostaria de esconder. Como é que ele vai cuidar de um cliente se ele tem que proteger a imagem do cliente e a tarefa de jornalista é jogar no ventilador? Quem é que é o dono desse campo? Bom, eu não posso dizer quem é o dono, né? Porque aí vocês vão me colocar numa situação bastante... Mas essa é uma discussão que a gente ainda tem, né, Juremir, na sala de aula mesmo. O que acontece? Dentro da lei federal da profissão de relações públicas, que regulamenta a profissão, a gente tem assessoria de imprensa como uma das atividades privativas do profissional de relações públicas. O que eu não concordo também, porque eu acho que tanto jornalista quanto relações públicas fazem esse trabalho muito bem, são preparados para isso, do ponto de vista, né, acadêmico, profissional. Por outro lado, há diferenças de atuação. Tu bem coloca, né, o jornalista, quando ele vai fazer assessoria de imprensa, o foco dele é a notícia, né? O foco dele é a narração dos fatos, aquilo que está acontecendo. Quando a gente pega uma atuação de assessoria de um profissional de relações públicas, entram outras coisas em jogo. A própria gestão da imagem, da reputação, a longo prazo. O profissional de relações públicas trabalha numa perspectiva mais preventiva do ponto de vista de gestão de crise, né? Quais são os riscos de eu dizer A, B ou C numa entrevista? Ou de eu dizer para o meu assessorado dizer isso? Então, acredito que são formações distintas e que vão fazer entregas distintas. E isso tem muito a ver, obviamente, com aquilo que o cliente quer naquele momento ou que merece. Agora, independente disso, eu sempre digo, tem que ser um dos dois. A gente vê hoje, especialmente no mundo dos esportes, né? Muita gente fazendo assessoria, e aí não uso o nome assessoria de imprensa, diz só assessoria, sem ter formação em comunicação. E isto é um problema. Porque aí a gente também está deixando de fazer um trabalho mais profissional, né? Ana, tu falaste de gestão de crise. Prevenção, tu falaste, mas quando ela acontece, tá? Nós tivemos o caso do Carrefour, por exemplo, né? As Americanas, a nossa aqui, a Equatorial. Braskem agora, né? A Braskem está precisando agora bastante. As nossas vinícolas, né? As grandes vinícolas da Serra. Brumadinho, Mariana. E a gente vê que, às vezes, cada um age de um jeito. Não há um padrão, né? Por exemplo, as vinícolas, eu vi que muitos, né, atacaram quem criticou. Então, estão exagerando nisso, estão exagerando naquilo e tal, né? Outros não dizem nada. Fica o silêncio absoluto, que é um pouco da Equatorial, que não se manifesta. Como é que faz para não destruir uma empresa quando acontece algo assim, em termos de imagem? Na verdade, assim, a gestão de crise, né, a gente tem trabalhado muito, eu coordeno um grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa, inclusive, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, então, URGS e PUC, a gente tem um grupo de pesquisa
que trabalha com risco, crise e comunicação. Nesse grupo a gente discute muito a questão preventiva, sim. Todas as organizações, pessoas, figuras públicas, celebridades precisam se preparar para as crises. A pergunta é, não é vai acontecer uma crise, é quando ela vai acontecer. Todos estão sujeitos à crise. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva preventiva. Porém, isso não é uma cultura vigente no Brasil. Em geral, no Brasil, a gente se capacita mais como profissionais e como organizações e assessoria, né, para a contenção da crise quando ela acontece. E aí não existe um manual pronto, porque cada crise envolve agentes, atores e interesses muito específicos. O caso das vinícolas, especialmente, né, que eu acho que é importante porque a gente discutiu muito isso no Estado. Recentemente a gente fez um evento agora e chamamos o representante, o diretor de marketing da cooperativa Aurora, para falar como eles tinham gerenciado a crise. Eles contrataram uma assessoria de São Paulo, estão com um trabalho, né, voltado para isso, estão criando um manual de gestão de crise, e ele relata muito isso. A gente se viu meio que no olho do furacão, e agora, o que a gente faz? Como a gente responde? E a imprensa está no meu pé, e a imprensa quer saber o que eu vou fazer, porque é o papel da imprensa cobrar nesses momentos, né, ir atrás da informação. E o silêncio dá para a imprensa sempre também uma informação. Então, uma coisa que a gente fala muito em gestão de crise é não fique em silêncio, porque o teu silêncio pode ou te culpabilizar. O famoso quem cala consente. Quem cala consente. Admite. Então, assim, falar com a imprensa, ter uma postura aberta, transparente. Quando não sabe o que fazer, dizer, eu não sei, nós estamos estudando, mas não deixar as pessoas sem resposta. Isso é muito complicado numa situação de crise. Crises que envolvem vítimas, não foi o caso da... Vítimas que eu quero dizer, vítimas fatais, né? A comunicação tem que ser ainda mais aberta. As pessoas querem sentir segurança naquela organização, naquela figura pública. Exatamente. O que essa organização vai fazer a partir de agora para melhorar suas políticas? E aí tem uma outra coisa, que é o pós-crise, né? Ok, eu saí do agendamento da mídia, do olho do furacão, e o que eu vou fazer depois? Porque crises são cíclicas, que é o caso de Minas Gerais, né? Eu me lembro que eu ouvi, quando deu o primeiro acidente, que foi Mariana, né? Eu me lembro que um dos bombeiros, o do chefe dos bombeiros, disse, isto pode se repetir em várias situações se nada for feito. E anos depois, veio o quê? Brumadinho. Veio Brumadinho. E a quantidade de mortes foi muito maior. Por quê? Se sabia do problema, mas o que foi feito no pós-crise, nesse momento? O que essas empresas fizeram para gerenciar melhor esses riscos e isso não vir a acontecer de novo? Então, a gente precisa também, como profissionais da comunicação, sempre estar alerta a isso, né? A crise vai acontecer, eu preciso ter uma comunicação transparente, eu preciso trazer a imprensa para o meu lado, porque um dos maiores erros dos profissionais é achar que a imprensa é tua inimiga no momento de crise, porque a imprensa pauta muito também, né, essas situações. Mas nesse caso da Aurora, por exemplo, que eles foram lá falar Sim. contigo, eles entenderam o que aconteceu, foi feita assim uma autocrítica de como eles agiram, o que eles conseguiram passar para vocês de que aprenderam e cresceram com aquilo? Sim, eles criaram uma série de políticas internas agora, né, de contratação. Então, a meta para eles, e até é importante acho que falar isso, porque a gente como população, sociedade também é meio que fiscalizador nessas horas, né? Eles criaram uma política para esse ano, para essa safra, para essa vindima de agora, que não haverá nenhum único trabalhador terceirizado dentro dentro do nicho da Aurora. Então, o que significa isso? Para eles, isso está sendo difícil, porque eles vão ter que fiscalizar cada um dos contratos, das condições, mas é necessário, porque foi um momento onde eles conseguiram aprender e tentar virar o jogo a partir disso, né? E isso não é só na colheita da uva, né? A gente tem o caso da colheita de arroz, de maçã aqui no estado, que historicamente traz muitos profissionais, né, de fora em condições análogas à escravidão. Então, o que as empresas fazem? No caso da Aurora, claramente eles mostram, né, que há uma conduta diferente, mas a gente vai precisar acompanhar, e eles mesmos dizem isso. Bom, a gente vai precisar saber se isso vai dar certo ou não. Eles também tiveram
que fazer um redimensionamento da comunicação com os próprios cooperativados, né? Porque é uma cooperativa, afinal de contas. Centenas de famílias dependem do negócio. Então, é uma estrutura que precisa ser repensada como um todo. Agora, eu fico pensando, Ana, no que pode fazer o gestor de crise numa situação como essa da Braskem em Natal, em Maceió. Porque a ação da empresa destruiu 5 bairros da cidade. É um pedaço enorme da cidade que ruiu. E imagina a propriedade das pessoas, os afetos das pessoas, e a relação é direta, não tem como dissimular. Os buracos que eles fizeram para explorar o sal-gema gerou aquela situação. O que dizer? Por onde começar? Eu imagino assim, estamos contratados para gerir essa crise. Por onde é que se começa? E assim, eu sempre digo para os meus alunos quando a gente tem a disciplina de gestão de crise, né? Tem um momento que o profissional de comunicação ele fica refém do advogado. Porque tem casos que são tão complexos que não é só a comunicação que vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque há um processo judicial em curso, essas pessoas vão precisar também ser indenizadas de alguma forma. Mas, assim, do ponto de vista de comunicação, a Braskem, assim como aconteceu com a Vale, vai continuar como empresa. Não acredito que ela vá parar a partir desse escândalo. A gente já teve escândalos bem piores. Elas trocam de nome. Exato. Tu pode trocar de nome. Evidentemente, eles vão pagar multas milionárias. Evidentemente. A Odebrecht trocou de nome. Trocou de nome. Mas a Vale não, né? A Vale não. E dois dos maiores. Na frente ali não era o da Vale, né? Era o da Samarco. Samarco, enfim. Mas, assim, as pessoas precisam dessas. A gente, como sociedade, precisa dessas empresas. O capitalismo se alimenta desses riscos. Então, vai ser feita alguma coisa? Vai. Essas famílias vão ser indenizadas, a empresa vai pedir desculpas, vai se reinventar como empresa, vai criar novas políticas para beneficiar aquelas comunidades e a vida vai seguir. Acho muito difícil que efetivamente uma crise dessas acabe com uma empresa como essa, porque a gente já viu vários outros casos no Brasil. Ao mesmo tempo que isso é triste, como sociedade, né? Por outro lado, não há mais como imaginar a sociedade sem empresas como essa. Tem um livro da década de 80 de um alemão, Ulrich Becker, A Sociedade de Riscos. Já na década de 80 ele falava isso, que o capitalismo vai criar riscos e vai ser impossível que sejam revertidos, mas a sociedade vai continuar alimentando eles porque não vai conseguir mais sobreviver sem eles. Esses riscos que essas empresas como Braskem, como Vale, colocam em sociedade, são esses tipos de riscos. A própria questão da emergência climática, né? A gente não sobrevive sem muitas coisas das quais nos fizeram chegar ao que a gente tem hoje, né, em termos de aquecimento global, enfim. Então é a contradição, né? A sociedade capitalista que precisa da crise e precisa do risco. Ficamos dependentes daquilo que nos ameaça. Exatamente. Tem uma coisa que é recente, né, em termos de produção da imagem, que é mais ou menos produzir a própria imagem, alguns que é os tais dos influencers, né? Isso. Daí que é um trabalho, a tua imagem, cada um dentro de um nicho. Como é que esse movimento está hoje, se estuda esse movimento na comunicação? Eu vejo que cada um às vezes escolhe um nicho exclusivo, né? Vou falar só de moda, vou falar só disso, vou falar só daquilo. E aí, como é que é para lidar com isso, Ana? Os influencers hoje, eles estão na moda, né? E as marcas procuram os melhores influencers para colocar a sua marca, também expor mais a sua marca. Os alunos trazem muito isso em sala de aula, né? Do ponto de vista de formação. Como é que a gente faz assessoria para um influencer? Como é que a gente potencializa a marca desse influencer? E aí tem as fazendas de cliques aí, né? Pessoas que ficam lá, que são pagas, né? Só para... O que é isso? Traduz para eu não sei o que é isso. A fazenda de cliques é um dos componentes da tal da uberização do trabalho, né?
são pessoas que são pagas para dar cliques, né? Nas redes sociais. Elas recebem, elas são... Mas o dia que eu procuro esse emprego, só para dar clique. Só para dar clique. Bombar uma postagem. E aí, se essa postagem... currículo para esse lugar. Manda. Mas assim, vou te dizer que tu vai ter que dedicar muitas horas do teu dia lá. Muito clique. Muito clique. E essas pessoas são pagas, então, para inclusive fazer com que esses influencers gerem mais, tenham uma comunidade maior e a partir disso tenham, né, sejam mais contratados por marcas. Como todo fenômeno na comunicação, acredito que a gente agora está vivendo o boom dos influencers, né? Mas eles vão se comprovar efetivos ou não com o tempo. A gente vê que muitas marcas fizeram um movimento de buscar influencers e depois os influencers se meteram em confusão e a marca retira, né? O patrocínio. Então é muito complicado para uma marca grande hoje contratar um desses influencers, né? E ter a garantia de que isso só vai trazer benefícios para a marca. Eu diria que, assim, a gente fala muito isso com os alunos em sala de aula, eu diria que esse é um movimento que a gente ainda precisa estudar mais. Tanto do ponto de vista das celebridades, né, que estão sendo criadas nesse movimento, quanto do ponto de vista das marcas. Até que ponto vale a pena para uma marca se filiar a alguém que ela também não tem tanto conhecimento, né? Ana, tu és diretora de comunicação da Durgs. É diferente, tem uma especificidade trabalhar a comunicação de um sindicato, e ainda mais um sindicato de professores. Os professores normalmente são pessoas críticas, exigentes. Professores universitários ainda. Ainda universitários, de todas as áreas. Imagina, tem físico, tem pessoal da matemática, das ciências sociais, da comunicação, todo mundo com uma ideia, com uma teoria e com uma cobrança para fazer. Na verdade, assim, não é o meu primeiro sindicato, né? Eu sou filha de agricultores e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ainda são movimentos muito fortes no interior do estado. Então, o primeiro sindicato que eu participei, né? A minha família sempre foi do Sindicato dos Trabalhadores. Agora, são mundos muito diferentes, como vocês colocam. O nosso sindicalizado, né? O nosso associado na Durgs, ele tem uma peculiaridade pelo fato de que ele já tem um grau de escolaridade diferente, ele já tem uma consciência política diferente, né, uma própria consciência do que é o papel do sindicato. Por outro lado, isso nos dá também, além de nos dar o desafio de trabalhar uma comunicação que seja, né, que tenha um apelo para todo esse pessoal, também nos dá a vantagem no sentido de que eu posso trazer essas pessoas, né, para fazer materiais, para divulgar, para produzir conteúdo dentro do sindicato, que é uma das coisas que a gente tem feito, né? Trazer esses professores para compartilhar, através da comunicação do sindicato, as suas experiências, os seus saberes. Então, a gente tem muito material para trabalhar com essa base sindical que a gente tem. E é comum os sindicatos terem diretores de comunicação com formação em comunicação? Não é comum. Infelizmente. A gente tem aí nesse contingente de sindicatos, né, que antes nós estávamos mencionando o número, a gente sabe que a gente tem uma gama grande de profissionais formados em comunicação trabalhando nos sindicatos. A gente viveu um movimento, até uns 10 anos atrás, de terceirização de pessoal de comunicação dentro dos sindicatos. E aí se percebeu que isso não funcionou muito e agora a gente vê um outro movimento, sindicatos contratando, remunerando e tendo pessoas com formação dentro da área. Agora, na gestão da comunicação é pouco comum a gente ver alguém com formação na área também atuando na gestão da comunicação. E isso é um problema, porque, na verdade, nós precisamos de pessoas com formação em comunicação, tanto na parte técnica quanto na área de gestão, até porque essas coisas têm que andar juntas, né? Eu sempre digo, fazer comunicação no sindicato está diretamente atrelado a fazer gestão no sindicato. A comunicação não faz milagre, comunicação é um meio, né? Se eu não tenho um sindicato que tenha uma boa gestão, que tenha uma boa conversa política com seus filiados, não é a comunicação que vai resolver esse problema. E é isso que a maioria das estruturas sindicais, às vezes, não entende. A gente vê uma culpabilização da comunicação. Eu não consigo me comunicar, a nossa comunicação não chega até o nosso associado. Mas, na verdade, não é a comunicação que tem que chegar ao associado, né? É toda a direção do sindicato. É um trabalho de relacionamento que passa também pela comunicação, mas não é tarefa exclusiva da comunicação. A Durgs era uma associação de professores e se transformou num sindicato.
tem distinções assim entre o papel. Bem, afora, claro, o sindicato vai negociar salário e outras coisas, mas a Durgs, assim, quando eu olho para a estrutura e tal, me parece assim, que ela tem muito de associação nessa coisa do social, do cultural, de promover encontros, de ser um lugar que pode ser frequentado pelos associados. É um pouco uma mistura das duas coisas? É um pouco, a gente costuma brincar e dizer que é um pouco de mistura de clube e sindicato. Isso. Né? Definiu. É, isso, porque na verdade, assim, os nossos associados, especialmente essa geração mais jovem que está chegando agora na universidade, jovens professores, e que já chegam com uma carreira que outras gerações lutaram e conseguiram, demora um pouco a entender esse papel mais da luta sindical como defesa dos direitos trabalhistas. E muitas vezes vem para o sindicato através dos benefícios que o sindicato oferece, né? Então, respondendo à primeira pergunta, nós somos sindicato porque nós temos um registro sindical. Existe diferença do ponto de vista jurídico, né? Nascemos como associação, depois tivemos o registro sindical homologado. Mas tem essa coisa, a gente tem que atender as duas frentes hoje. Tanto a frente da luta, e é para isso que a gente existe, quanto essa frente de ter mais benefícios, convênios, atividades culturais, sociais. A gente até vê isso como muito positivo, porque muitas vezes o associado ele só entende o papel da luta sindical quando ele se vê dentro dessa luta. E se ele não está lá dentro do sindicato, seja pelo benefício ou não, né, ele não vai entender o papel da luta. Então, que venham os filiados, né, seja pelo clube ou pelo sindicato. A Durgs tem uma bela sede na Barão do Amazonas, faz atividades culturais muito interessantes. Eu assisti 2 shows promovidos pela Durgs, aquele do Serginho Moá, lá na Durgs mesmo, e aquele outro na Assembleia como é que é o nome dele? Do Esbórnia Contra-Traca. Exatamente, muito bom também, estava lotado. E promove... com o Ike Gomes, não? Isso, com o Ike e promove muitos debates interessantes também. Isso tudo faz parte dessa fronteira entre o cultural, o clube, e também, no caso dos debates, são debates sobre temas importantes para todo mundo. Isso, a gente procura manter uma agenda farta, né, de opções. Então, a gente tem uma agenda que tem questões, a gente teve, além do Serginho Moá, a gente teve várias atrações durante o ano, atrações culturais, né, tivemos em Lisboa, além também do espetáculo do Ike Gomes, e também tivemos o ciclo de debates esse ano, que foi um evento novo que a gente criou, que é mais um evento para discutir grandes temas que estão aí nos holofotes da sociedade, né? O último agora discutiu as questões climáticas, então a gente procura manter uma agenda mais farta. Também temos uma agenda bem voltada para os nossos filiados aposentados. Nós temos um número grande de professores que se aposentaram, né, como professores na URGS, e hoje fazem do sindicato a sua segunda casa, praticamente, pelas atividades que oferecemos. E é importante, né, porque a gente também consegue, como sindicato, fazer com que essas pessoas mantenham uma vida social, cultural, e até do ponto de vista psicológico, né, de continuarem ligados a um grupo, e é importante para eles ter o sindicato. Esse debate da emergência climática, eu fiz a mediação desse debate, eu achei muito interessante pelo seguinte: ali se vê a complexidade desse público do sindicato. Porque tinha, por exemplo, aquele professor de economia, o André Cunha. Isso, o sociólogo Sérgio, e a Márcia Barbosa. A Márcia está no governo, os outros 2 não estão no governo, e as diferenças eram claras, inclusive entre o André e o Sérgio. O Sérgio queria, não, o professor e a universidade devem, sei lá, interferir mais na vida social. O André disse, olha, eu faço meu trabalho de professor, de pesquisador, e ali já se vê pessoas extremamente bem fundamentadas, críticas, com posições bem claras, e sem nenhum problema de divergir. Mas esse é o debate interessante, né, Juremir? Muito, muito. Aquele debate onde todo mundo concorda com todo mundo, ele não constrói muito. Então, essa foi uma coisa que nós pensamos muito quando concebemos a ideia do ciclo de debates. Trazer pessoas que vão divergir entre elas de forma saudável, porque é dessa divergência que se constroem soluções. Com muita elegância. Enfim, porque precisamos também, né, divergir, mas construir soluções integradas. Então, o ciclo veio muito nesse sentido. Professora Ana Karen, eu achei assim um pouco desconfiada ali na questão dos influencers, da longevidade desse movimento de internet. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque para muita gente
tá só no meio de uma revolução para outra, a gente já fez essa revolução na comunicação. O que te parece? Eu achei que tu meio que colocasse assim, esses caras estão com os dias contados. Eu queria que tu falasse um pouco mais. Eu sou um pouco cética em relação aos influencers, né? Um pouco pessimista com a continuidade de... Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, né, Nando, quantos influencers a gente tem hoje? Não sei, nunca parei para contar, não deve nem ter estatística sobre isso. Tem espaço para todo mundo? Que espaço é esse que tem para todo mundo? Na sociedade do espetáculo, né, a gente trabalha muito com isso, a gente lê muito sobre isso quando a gente está se formando em comunicação. Na sociedade do espetáculo, todo mundo quer aparecer por alguma coisa, todo mundo quer estar na frente da câmera, todo mundo... Mas eu fico me perguntando muito sobre isso. Quais são os limites dessa questão do influencer, né? Até que ponto ele pode representar marcas, assim? Até que ponto essas marcas só podem ser representadas por esses influencers? E tem influencer para falar de tudo hoje, né? Sobre tudo, um pouco, a todo momento. O que outorga essas pessoas a falarem sobre isso? Tem muitos desses influencers que a gente sabe que, na verdade, recebem um valor da marca só para falar bem da marca. Do ponto de vista ético, isso também precisa ter um limite. Eu acho que a sociedade, talvez em algum momento, enxergue, né? Por que eu tô, na verdade, seguindo o fulano lá que é pago por aquela marca só para falar bem daquela marca? No jornalismo esportivo ou na comunicação, vou botar assim, ninguém hoje mais faz uma opinião sobre um jogo sem dizer, olha, tá pagando tanto, hein? O time tal tá pagando tanto. Tudo leva para apostar. Tudo leva para apostar, tudo leva para a questão econômica e, de certa forma, isso mascara muitas coisas, né? Então, assim, nenhuma pessoa, nenhuma marca está acima de qualquer coisa, né? Todos têm coisas positivas, coisas negativas, e eu acho que esse movimento dos influencers nos deixa, assim, um pouco... Tem uma cortina de fumaça aí, que não nos faz perceber algumas coisas. E isso acontece não só em relação às marcas, mas tu citou o futebol, né? Tem comentarista, né? Esse comentarista é pago por tal time para falar bem do time. E ok, isso é da vida, né? Mas acho que essas coisas precisam ficar mais claras, até para que a sociedade saiba, né? Não, a pessoa não está ali falando bem do fulano, ou do ciclano, ou da marca A, B, ou da celebridade, ou do político, né? Quando a gente vai para a questão da política, porque ele realmente é legal, mas porque existem interesses financeiros por trás disso. Na política a gente vê, assim, às vezes, atletas famosos, coisas assim. Por exemplo, há menos de um mês da Copa, o Neymar abriu o voto de um país que estava dividido, completamente dividido, ele abriu o voto. Quer dizer, ele arrumou uma pressão, né? Ele arrumou acho que recebeu uma visita do Bolsonaro. Recebeu. Acho que nesta semana. E assim, o Neymar é um atleta que... Na verdade, o Neymar, eu acho que é uma pessoa que ele se fez muito mais como influencer, a estrela ficou maior do que o jogador, profissionalmente falando, né? E ele é um jogador que historicamente se mete em muitas confusões, crises, algumas delas bem polêmicas, e com a política ele não fez diferente, né? Ele se posicionou algumas vezes, enfim. Não tem nenhum problema em se posicionar, porque a gente vive numa democracia. Agora, determinadas pessoas que ocupam determinados lugares precisam ter um cuidado a fazer isso, né? Porque é diferente eu, pessoa física, professora ali da Fabico, me posicionar e um atleta como ele, que tem milhões de seguidores pelo mundo, se posicionar de forma A, B ou C. Isso repercute mais, e isso vai incidir mais na vida tanto dele quanto de outras pessoas. Porque uma coisa é aquele atleta que se posiciona por causas humanitárias, sociais, contra racismo, contra isso, contra aquilo, né? Ou uma tragédia que aconteceu, ele se manifesta. Aí, no caso, não, era uma coisa bem... Muito pontual. E que estava dividindo o país, como tu bem colocou. Era um momento, né, de extrema divisão. E que essas palavras dele depois podem ser usadas de formas muito diferentes, por um lado ou pelo outro, né? Então... Agora, tu falaste ainda sobre universidade, a Fabico, a Faculdade de Comunicação da URGS. Há um crescimento do interesse de estudantes pelo jornalismo. Sim, a gente viu isso especialmente depois da pandemia. Acho que assim, tiveram algumas profissões que durante e depois da pandemia foram muito mais procuradas. Se a gente for ver, até pela procura no vestibular, né? Medicina, naturalmente, enfermagem,
e jornalismo foi uma dessas profissões. Conseguiu entender por que o interesse por jornalismo tem a ver com a pandemia? É que, na verdade, os jornalistas estiveram na linha de frente. Sim. Né? Durante a pandemia. Então, assim, os jornalistas, assim como os médicos, os enfermeiros, eram aqueles que tinham ainda condições de ir para a rua. Né? Eu tinha que sair todos os dias de casa. E isso constituiu um imaginário. Não, é isso que eu quero fazer, eu quero estar na linha de frente. A própria questão das guerras, né? Que a gente tem visto o jornalista sempre na linha de frente. Já morreram quantos? 71 na guerra. Eu vi ontem, em torno disso. Do Hamas com... Vocês viram jornalistas cobrindo a guerra. Mas eu acho que isso tem um apelo público muito interessante, né? As pessoas se veem nessas profissões, que são profissões que têm uma causa também social muito forte envolvida. Eu atribuo muito a isso, o crescimento da procura pela profissão de jornalismo. A gente teve um relativo aumento em jornalismo e uma relativa queda nas outras profissões da comunicação, né, em termos de procura. Mas ainda são profissões muito bem posicionadas, né, no vestibular, enfim. Agora a gente fala em guerra, a guerra também da comunicação ainda mais agora em termos de rede social, né? Cada um dando, são versões de um mesmo fato, né? Narrativas, a guerra, né? Das narrativas. Para buscar apoio de A ou de B, cada um quer contar a sua narrativa, né? É uma coisa que a gente acompanha bem. Agora, a nossa URGS em ranking de Universidade Federal também está aí, eu acho que foi a primeira que ela foi escolhida, ou eu estou enganado? A URGS se manteve à frente do ranking, um dos principais rankings do Brasil, né, que é o ranking feito pelo Ministério da Educação, que é o Índice Geral dos Cursos, feito pelo MEC há alguns anos, e ela se manteve em primeiro lugar entre as federais durante muitos anos. Agora, nas últimas 2 edições, se não me falha a memória, a Federal de Minas teve uma pontuação um pouquinho melhor, ainda muito próximas as duas, né? Mas é uma instituição que se mantém aí entre as melhores, não só no Brasil, América Latina, entre uma das instituições que mais contribui com pesquisa científica no mundo. Temos professores que estão entre os professores mais citados em periódicos científicos no mundo, né? Então, a contribuição da URGS nos rankings para a ciência, para a tecnologia, é bastante significativa. Às vezes a gente tem a impressão que o governo federal não recompensa suficientemente essas grandes instituições como a URGS, porque nem sempre, digamos assim, quando a gente olha para o espaço físico, corresponde a tudo que a universidade faz. Às vezes o espaço físico é um tanto, sei lá, degradado. Sucateado mesmo, é verdade. Ou essa palavra. Sucateado. A gente, na verdade, assim, a gente peca muito pela conservação, pela manutenção desse espaço físico, em decorrência da verba, com certeza, né? A gente tem, depois da aprovação da lei do teto, lá em fim de 2016, a gente teve um sucateamento ainda maior, porque o repasse de verbas acabou sendo menor. Por outro lado, a gente tem laboratórios em algumas áreas que têm alguns dos melhores equipamentos do mundo em relação à ciência e pesquisa. Vou citar um exemplo. A gente tem dentro da Fabico o CEDAP, que é um laboratório que faz todo esse processo de digitalização, conservação de documentos. E tem equipamentos que vieram da Alemanha e são equipamentos que pouquíssimas instituições no mundo têm hoje para trabalhar com conservação e preservação de documentos. Só para dar um exemplo, né? Por outro lado, se a gente olha para a aparência física da Fabico, para salas de aula, a gente pensa, poxa, né? O dinheiro público poderia ser melhor investido aqui. Então, a gente tem, sim, essa dificuldade de ter verba que nos dê condições de, do ponto de vista de estrutura física, fazer com que a sociedade também nos enxergue um pouco melhor. Por outro lado, a gente tem uma verba bem significativa investida em permanência de alunos. Reduziu bastante nos últimos anos, mas é uma verba que para nós é muito cara, né? Hoje não basta eu atrair alunos, então a gente tem, por exemplo, a política de cotas. Não basta eu trazer os alunos para estudarem na universidade, eu tenho que garantir que eles permaneçam. São alunos que na maioria das vezes não têm dinheiro para pagar a própria passagem. Tu tem que ter um restaurante universitário que ele possa pagar e que não cobre um valor exorbitante. Então, por outro lado, eu tenho um dinheiro público também investido nessas frentes, que também é importante. Acho que o que a gente precisa pensar como política das instituições federais é de uma distribuição desse recurso
em todas as frentes, que a gente consiga ter essa verba da subsistência, né, para manter essa estrutura física, tão bem formulada quanto a gente tem verbas em outras frentes de pesquisa. No campus, a estrutura física, como é, né? A gente conhece mais, eu conheço mais aqui no centro, mas no campus também tem esse problema que a gente está falando? Nós temos problemas em várias unidades. Campus agronomia também. Lá, estou falando Vale. A gente tem recebido relato de algumas unidades que estão com problema aí decorrente da quantidade excessiva de chuvas, né? De infiltração, alagamento, equipamentos que às vezes também acabam sendo afetados por isso, já não funcionam mais. A gente até na URGS está agora tentando fazer um levantamento disso, né, em toda a URGS, para ver as reais condições, porque a sociedade também precisa saber disso. A gente também, como sociedade, precisa cobrar uma melhor distribuição da verba nas instituições públicas para dar conta dessa estrutura mínima. É interessante, né? Não é fácil manter uma instituição tão grande, e aí, além disso, tem todos os entraves digamos assim, da burocracia federal. Não, e assim, a gente tem prédios muito antigos, né? Sim. E aí vem um outro problema. As reformas não são tão simples assim. A própria questão de PPCI, adequar esses prédios todos, né? A questão da prevenção contra incêndios. Então, é um custo alto para a manutenção desses espaços e é um custo que precisa ser discutido. E, por outro lado, o que tem de gente querendo entrar, ser professor numa universidade federal, nos concursos agora da Fabico, acho que tinha 80 candidatos num dos concursos. Tem muitos professores de fora do Rio Grande do Sul, na URGS? Nós temos recebido, agora na Fabico recentemente recebemos professores de outros estados, é uma instituição muito procurada. A gente teve uma quantidade grande agora de vagas em concurso, porque muitos professores se aposentaram nos últimos anos, especialmente, né, ali em meados da última reforma administrativa e com a notícia de que talvez venha uma outra reforma, quem podia se aposentar em condições melhores se aposentou para garantir, e com isso a gente abriu, então, muitas vagas em concurso para repor. Por outro lado, a gente ainda precisaria de mais vagas, né, dentro da universidade pública. A gente sabe que tem um déficit de professores e de servidores federais como um todo. Mas temos uma procura grande de outros estados. Por isso que a gente estava falando antes, a URGS é uma instituição muito reconhecida pelos rankings, né? A URGS tem uma educação de muita qualidade, a gente vê aí que os nossos profissionais que se formam na URGS têm uma valorização muito grande do seu diploma, consequentemente isso atrai mais talentos, né? Sim, quando sai concurso tem gente inscrita de tudo quanto é lugar, tem do Ceará, tem de todos os lugares. As pessoas hoje aprenderam que por um bom emprego vale a pena atravessar o país, o que antes era muito característico dos Estados Unidos, mas não tanto daqui. Eu já vi alguns professores dizerem assim da defasagem que alguns alunos que entram por cotas, né, sejam escolas públicas e tal, em relação a outros alunos, mas que isso não demora muito para ser essa defasagem terminar. Tu sente isso também? Olha, sinceramente, não. Existem vários estudos que até foram feitos tanto pelo Ministério da Educação quanto por outras agências, porque existia essa falácia, né, de que a qualidade do ensino da URGS vai ser diferente a partir da entrada dos cotistas. Isto não é verdade. Na verdade, a gente tem não só estudos que comprovam que isso não é verdade, quanto a gente vê o quanto as cotas mudaram a universidade do ponto de vista social. Hoje a gente vê que o aluno que entra na universidade pública, ele tem condições de ter uma sociedade mais representada dentro da universidade. Então, tu olha para a sala de aula, ela é uma sala de aula que tem alunos de todos os lugares, que tem alunos brancos, que tem indígenas, que tem alunos negros. A convivência entre essas pessoas é muito significativa do ponto de vista de formação cidadã desses alunos. Mas como é que foi aquele dia que tu entrou na sala de aula, de um lado estavam os brancos, de outro lado os negros? E a gente ainda se depara com esse racismo estrutural. Sabe que agora, essa situação aconteceu há pouco tempo e eu escrevi um artigo sobre isso na semana do 20 de novembro, né? Vou relatar rapidamente para quem não leu o artigo, mas eu entrei na sala de aula e é uma turma até bem equilibrada do ponto de vista assim, numérico, né? Entre brancos, negros, uma turma bem diversa. E eu entrei,
comecei a me organizar para a aula e disse, pessoal, vocês se organizem, porque tem uma atividade avaliativa, vocês vão se organizar em grupos e tal. E chegou uma aluna para mim e disse, professora, a senhora percebeu o que aconteceu? Ela disse baixinho, né? Eu olhei, não tinha percebido nada, né? Supostamente para mim estava tudo ok, estava todo mundo ali. E aí ela disse, olha só, deste lado estão os brancos e deste lado estão os negros. E para gente que milita muito na universidade pelas cotas e milita muito por uma educação antirracista, dói quando a gente vê isso, né? E aí eu fiquei sem reação. E ela disse, tá vendo, professora, como isso é tão forte que nem a gente percebe, porque eles não se deram conta. A senhora não se deu conta. Ou seja, isso está tão imbricado dentro da gente. Aconteceu naturalmente. Que aconteceu, e eles fizeram aquela organização, e ela disse assim, porque no fundo, a gente procura mais ou menos ficar do lado de quem a gente se identifica. E aí, a gente enxergar isso materializado, né? Depois de tanta luta, só nos dá a entender que a gente ainda tem muita luta. E a academia ainda é um lugar muito racista. A gente precisa falar mais disso. Um exemplo muito forte, assim, interessante. Puxa. Eu li esse artigo da Ana falando, eu olhava assim, como é que ela brincou, tipo o jogo dos 7 erros, né, Ana? Isso, eu fiquei procurando, que a menina onde é que está o problema? Professora, né? A senhora percebeu que está de errado, aí sabe aqueles joguinhos, né, sim, que a gente fica... Onde está o erro? Era isso. Fechou, gente. Fechou, terminou. Ana, muito obrigado. Foi muito legal o papo, valeu obrigado mesmo, aí. Muito boa a conversa. Tu não tá de férias ainda, ou da URGS, eu digo? Não, ainda... não. Vai até fevereiro. Nós vamos até fevereiro. A gente tem um recesso agora. Coisa boa. Não trabalha uma coisa que enobrece, né? Mas verão, março eu estarei de férias. Março eu estarei de férias. Ana Karen, professora do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora de comunicação da URGS, foi a nossa convidada hoje aqui no programa. Acho que aprendemos bastante, né, Juliemir? Muito, muito. E ela veio com o Sandro, faz assessoria de comunicação na URGS, e que ficou atentamente acompanhando o nosso programa aqui. E, claro, depois vai nos dizer o que ele achou. É verdade. Ele vai ver se o Media Training funcionou. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Ana. O Pensando Bem volta na semana que vem. Agradecer também a todos que estavam conosco. Lembrando que o programa fica na plataforma do YouTube, da Cuboplay. E amanhã à noite, meia-noite do domingo, já entra também no Spotify para poder acompanhar e aí, a hora que quiser, ouvir novamente, ouvir na íntegra o programa. Semana que vem a gente está de volta. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.